Vamos nessa, vamos falar de Bahia 3, Náutico 1. Bahia que inclusive confirmou aí a melhor campanha geral, né, desta primeira fase. O Náutico abriu o placar com Bruno Mezenga, né, cometendo crime ali, deu uma animação, né, no torcedor do Náutico ali, começou a acreditar, será que dá? Mas aí a força, né, e a qualidade técnica de um time de Série A para um time de Série C acabou prevalecendo. O Thiago fez o gol de empate, o Thiago também estava na jogada, né, mas o Índio foi quem acabou fazendo o gol contra e o Michel Araújo deu números finais à partida. Com isso, o Náutico termina, Atuzildo, na quinta colocação, né, começou a rodada na quinta colocação e não conseguiu aí vencer o Bahia, que era um jogo muito difícil, né? Era improvável de fato que o Bahia tropeçasse contra o Náutico, ainda mais porque nesse jogo o Bahia jogou ali com um time misto, né? Com o seu elenco principal, diferentemente do jogo da quarta-feira, né? Que o Bahia foi com o time terceiro reserva contra o Confiança, e o Confiança vence, tira o Náutico do G4, e aí para jogar contra o Náutico, o Bahia vai com o seu time principal, e aí vence o Timbu por 3-1. Não dá sorte, hein, Atuzildo? Se a tabela fosse o inverso, o Náutico teria um pouco mais de chance, mas aí acabou o Náutico e Bahia na última rodada, e o Náutico eliminado no jogo, mais uma vez, com muitos desfalques aí para Hélio dos Anjos. Fábio, boa noite, Fábio, boa noite quem está acompanhando a gente aqui na live. Essa retórica, Fábio, que você colocou agora, foi a tônica de parte da torcida do Náutico durante a semana, após a vitória do Confiança, né, que pegou um Bahia. Hoje estava modificado, mas contra o Confiança foi uma meninada, né? O que deu oportunidade do Confiança vencer até com certa Foi o terceiro tranquilidade. reserva, né? Não foi o reserva principal, né? Foi o. Botou os bebês reborn ali para jogar, né? Botou uma turma que eu acho que até torcedor tinha dificuldade de saber quem era, não sabia nem que existia o camarada. Mas essa retórica de lamentar, eu entendo, tá? Torcedor, quando ele lamenta isso, o torcedor sempre está muito focado no que está acontecendo no último jogo para o próximo, então é normal o torcedor falar isso. De lamentar o azar, né? Aquela coisa na nossa vez o anão cresce, né? Então, esse tipo de brincadeira rolou muito essa semana. Mas eu confesso que eu não me senti abraçado por essa ideia, não, de lamentar o azar, não. Porque eu vi que o Náutico ele estava indo para uma condição de já ir para essa partida quase que eliminado, dada a dificuldade do jogo, que se tinha uma incerteza que time o Bahia ia para campo, né? A única coisa que a gente meio que já estava sabendo era que o sub-20 não ia ser. Ia ser algum time ali com alguma mescla, com a possibilidade de alguns jogadores titulares, ou alguns jogadores que vêm jogando ali, não é aquele titular 100% de certeza, mas é um cara que vem atuando ali de forma rotineira no time do Bahia, ou pelo menos a possibilidade deles entrarem no segundo tempo, onde alguns até entraram na segunda parte da partida, um Ademir, um William José, veja, são jogadores que talvez eles não sejam, assim, durante o ano todo, titulares absolutos do Bahia, mas são jogadores que fazem parte ali dos planos ali, de primeiro momento do Rogério Ceni, né? São jogadores importantes durante a temporada. Então eu não fiquei muito nessa pegada, Fábio, de ficar lamentando essa situação, porque o Náutico, ele fez o caminho dele para essa eliminação, tá? Se você pegar o jogo contra a Juazeirense dos Aflitos, o Náutico pegou Isso. as reservas da Juazeirense. Veja só, os reservas da Juazeirense. Jogou muito mal aquela partida e perdeu um gol no último lance do jogo com o Hélio Borges. Hélio Borges, que é uma figura importante dessa Copa do Nordeste, porque ele meio que inviabiliza o Náutico na competição, tá? Em duas oportunidades. Tanto nesse jogo da Juazeirense, onde ele perde 2 gols, um deles, assim, dentro da pequena área, e ele também perde um gol no outro jogo também, que, ao meu ver, foi um resultado muito ruim do Náutico, assim, que foi o jogo do Sampaio Corrêa, onde o Náutico jogou fora de casa Isso. com o Sampaio Corrêa, mas o Sampaio Corrêa está numa temporada, Fábio, você sabe bem disso, você acompanha, uma temporada tenebrosa do Sampaio Corrêa, tá? Além de estar disputando a Série D,
recentemente agora botou uma lista de mais de 10 nomes de jogadores dispensados na sua rede social. Estava dispensando por rede social. Sampaio não vai ter calendário ano que vem, né? Assim, se ele não subir para a Série C, ele não terá calendário em 2025. Caiu nas semis, né, no Maranhense. Não conseguiu fazer um bom campeonato maranhense, da qual ele tem certa hegemonia nos últimos anos. E na Série D também ali, a última vez que eu olhei a tabela, tá ali brigando ali pela quarta vaga ali, né? Tá uma briga dura. Então, é um Sampaio, assim, de um ano irreconhecível, né? Nos últimos anos, o Sampaio tinha se mostrado um time forte na região. E o Náutico empatou esse jogo, como eu disse, com um homem a mais, tá? No segundo tempo, o Náutico teve um homem a mais. E Hélio Borges também perdeu um gol nessa partida. E o Náutico jogou muito mal aquele jogo. Se brincar, o Sampaio Corrêa jogou melhor aquela partida, tá? O que é mais grave ainda. Então, meio que o Náutico traçou o seu caminho nessa Copa do Nordeste. Eu não vou nem citar jogos contra o CSA, fora de casa, que o Náutico também jogou muito mal, mas ali foi totalmente dominado pelo time do CSA. Ou o jogo do Confiança, que o Náutico falha já na reta final. Confiança, que nessa oportunidade também foi muito superior ao Náutico, mas só foi achar esse gol lá para os 30 e poucos minutos do segundo tempo, numa falha da defesa, e o Náutico acabou perdendo aquela partida. Então, veja, são muitos vacilos do Náutico que acabou trilhando essa eliminação. Lembrando que o Náutico tinha largado com uma boa vitória contra o Ceará, né? Isso. De Série A, foi destacado. Por muito tempo, aquela foi a única derrota do Ceará no ano. O Ceará ele vem perder de novo, assim, demorou. Não lembro quando foi que o Ceará acabou perdendo novamente, mas eu lembro que, pelo menos, quando acabou ali os regionais, o Ceará foi campeão cearense, ainda não tinha perdido, e a única derrota que tinha tido na temporada tinha sido essa para o Náutico, mas acabou sendo um jogo isolado, esse do Náutico, nessa vitória que o Náutico teve diante do Ceará. Então, na minha cabeça, Fábio, o Náutico trilhou esse caminho, tá? O Náutico trilhou o caminho da eliminação, trilhou o caminho de enfrentar esse Bahia, independente de como o Bahia viesse, já sem muito estímulo e sem muito foco para o jogo. E eu acho que isso foi muito a marca da partida, tá? Você jogar contra um adversário da grandeza do Bahia, o Bahia que tem uma grandeza histórica, mas a gente dá um plus, né, pelo atual momento do Bahia SAF, que tem uma injeção financeira grande e traz jogadores de qualidade, tem um dos melhores elencos do Brasil, para não discutir aqui, top 8 com certeza absoluta, para poder não entrar em discussão, mas talvez até algo melhor do que isso. Você ir para um jogo contra um time desse, na casa do adversário, já assusta, já deixa você temeroso. Porra, como é que a gente vai lidar com esse jogo? E quando você não tem o foco dos objetivos, aí fica mais complicado ainda. Porque o Náutico não tinha muito foco para essa partida. Por quê? Além de enfrentar esse jogo difícil, precisava torcer contra adversários. Tá? Que adversários acabam perdendo o jogo, que nem aconteceu, tá? Esses resultados nem aconteceram. Então, por aí você... Mesmo vencendo, o Náutico cairia fora do mesmo jeito, né? Exatamente. O Sampaio Corrêa começou vencendo o Ceará ali, né? Daqui a pouco o Thiago Minhoca vai chegar aqui para falar sobre esse jogo. Mas no final o Ceará prevaleceu e acabou virando a partida. Então, mesmo que o Náutico tivesse vencido o time do Bahia, ele não se ia se classificar. Isso você traz para esse ponto que eu estou citando, de você não conseguir ter um foco diante de uma situação tão difícil. É muito diferente de quando o Náutico foi enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil. O Náutico tinha objetivos ali, objetivos reais, concretos, uma missão dificílima, tanto é que não conseguiu vencer o jogo, acabou perdendo o jogo no Morumbi, mas foi uma derrota por um placar mínimo, o que deu uma certa esperança no jogo de volta. Hoje não tinha. Você tem que bater o time do Bahia, ainda esperar um outro resultado, sabendo que seu foco tem que ser na Série C, que está difícil também a competição. O Náutico hoje é 12º, é 13º colocado, uma coisa assim. Tem um jogo importantíssimo semana que vem contra o Maringá, tá? Tá com problemas de recuperação de jogadores. Alguns jogadores ainda estão contundidos, outros jogadores estão voltando ao ritmo. Vinícius jogou no jogo de hoje, ele já tinha participado do jogo passado, mas é um jogador que passou por uma cirurgia, né? Passou por uma cirurgia do menisco, que traz todo
uma preocupação com essa recuperação do atleta e ele estava disputando a partida de hoje. Então, tudo isso faz um caldo ali que não dava muita esperança sobre o resultado da partida. Mas já entrando dentro da partida em si, o Náutico começa fazendo uma marcação muito pesada em cima do Bahia, tá? E aí, assim, para o bom e para o ruim, é a marca de Hélio dos Anjos, né? Ele não joga, mesmo diante de um adversário que tem uma qualidade técnica acima da sua, jogando na sua própria casa, ele não joga de forma defensiva. O Hélio dos Anjos, ele tenta bater de igual para igual. E aqui eu não estou fazendo elogio, não, tá? Eu só estou constatando o que de fato acontece, porque em certos momentos é meio chato, tá? É meio complicado porque o time fica muito exposto, muito vulnerável por muito tempo. Eu acho que a busca de uma dosagem deveria ser o ideal. É difícil você ver o Náutico tão exposto durante o jogo inteiro. Mas no início da partida acaba dando certo, né? E a gente tem que valorizar também que para conseguir chegar a um gol desse, você tem que ver que o Náutico estava jogando com a marcação alta, que vem desse posicionamento de Hélio dos Anjos. Então, é uma faca de dois gumes. É algo que tem seus ônus e tem seus bônus. A gente aqui vai registrar os dois. A parte do bônus é essa. O Náutico pressiona o time do Bahia, não começa lá atrás, então começa em cima do time do Bahia, tentando marcar essa saída de bola. E é muito nesse contexto, desse início de jogo, que o Náutico consegue chegar ao gol. Tá uma bela jogada do Vinícius, uma bela enfiada ali no meio da defesa do Bahia. O Bruno Mezenga aparece dando um facão na bola, dominando o peito, um bonito lance, e finaliza ali, um pouco mascado, mas o suficiente para poder fazer o gol. Tá? O Náutico sai na frente, e aí que vem uma crítica que eu faço ao Hélio. Ele nem pensa em mudar a forma de jogar, tá? Nem pensa. Talvez se ele tivesse ferramentas para poder continuar nesse ritmo, ele tivesse mais sucesso, mas falta muita ferramenta, Fábio. O ideal seria abrir o placar e aí retranca, né? Fez 1-0, retranca. O Náutico tomou um gol de linha alta, né? Com a defesa em linha alta, assim, ganhando de 1-0 fora de casa contra o Bahia. Faltou um pouco mais de cautela, né? Olha, eu poderia dizer, retranca seria, assim, talvez pedir demais. Apesar de que o cenário até chama uma retranquinha, né? Quem não vai ali numa condição de 2 divisões abaixo contra o Bahia na Fonte Nova e mete uma retranca? É até natural que isso aconteça. Mas um jogo mais equilibrado, tá? Como você mesmo citou, né? O gol do empate do Bahia vem de uma postura do time que vai deixar seus espaços. E aí, é o que eu estou dizendo das ferramentas, Fábio. Porque, veja, se ele tivesse as ferramentas à disposição, jogadores com preparo físico melhor, jogadores tecnicamente melhores, ele ia conseguir ter um certo êxito, pelo menos em algumas vezes. Porque, veja, esse lance do gol do Bahia, ele começa com um certo espaço que o Bruno Mezenga dá na primeira linha. Isso. Se eu chegar aqui e disser, o Bruno Mezenga teve parte de culpa no gol do Bahia, a turma vai querer vir para cima de mim, a turma vai dizer que é isso, o atacante e tal, porque geralmente a turma tem muita dificuldade, o torcedor tem muita dificuldade de querer culpar atacante por gol tomado, tá? Mas pela forma que Hélio joga, começa ali. Quando o jogador do Bahia ele adentra pelo centro ali, passando pelo Mezenga, é ali que o time acaba se abrindo, porque é ali que vai provocar o Índio, que falha também no lance, tá? Mas é o Índio que vai sair para dar combate nesse jogador que acabou rompendo ali pelo centro do campo do Náutico, do espaço dado pelo Bruno Mezenga. O Índio sai da posição e é aí onde vai ter o lançamento, nesse espaço dado pelo Índio. É óbvio que o Índio saiu errado, o Índio saiu mal posicionado. O Marcos Ítalo, ele faz uma linha inadequada. Ele deixa mais espaço para poder o jogador do Bahia não ficar em condição de impedimento. No final das contas, é uma falha coletiva e uma falha individual de pelo menos 3 jogadores. Eu citei aqui o Mezenga, citei o Índio e citei o Marcos Ítalo. Mas começa lá na frente, tá? Então,
quando você tem essa postura de você espremer mais o trem do time, né, para ficar um time mais compacto e um time com a linha mais alta para poder dificultar o toque de bola do time adversário, você tem que ser muito assertivo. E a assertividade começa com os atacantes. O Náutico estava jogando numa linha ali muito bem definida de 4-3-3, tá? Com a linha de 3 atacantes, marcando a primeira saída de bola, para não dar espaço para os defensores do Bahia começar a armar esse jogo. Uma outra linha de 3 aí com três volantes, né? De um poder de marcação maior, o Aldemir, o Marco Antônio e o Igor Pereira. Mas tudo precisa funcionar igual uma música. Se você tem um Mezenga ali que dá um espaço, deixa o jogador passar, nitidamente o Mezenga tira o corpo para o jogador do Bahia passar. Ele poderia trombar ali, não seria nem amarelo. Seria um encontrão de jogo ali, o juiz só ia marcar a falta e pronto. Mas quando ele deixa o jogador passar, dá toda essa oportunidade para o time do Bahia, que tem uma qualidade técnica apurada, mesmo sendo jogadores parte reserva, mas são jogadores com refino, né? Com a técnica, pelo menos se você for comparar com o Náutico, tá? Se você for comparar com o Náutico, fica muito claro essa diferença. E aí, nessa infiltração, o jogador do Bahia, né? É o Thiago, né? O jogador da base, né? Isso. Ele sai na cara de Muriel e acaba finalizando. O Bahia empata o jogo. E desde esse empate, que o Náutico ele não vai conseguir se encontrar mais na partida até o final do jogo, tá? Por motivos diferentes, mas o Náutico, de fato, não se encontra. E é aquela coisa, a falta de foco, somado também ao estilo Hélio dos Anjos. Eu acho que acabou sendo a união do caos perfeita. Hélio dos Anjos já tem um estilo de jogo que deixa o time mais vulnerável e, somando isso a uma falta de foco, acabou resultando nessa partida assim, muito fraca mesmo, e vulnerável no time do Náutico. Então o Bahia empata aí nesse lance, o Náutico não consegue mais se encontrar em campo, o Bahia continua tendo um total domínio ali a partir de agora, né, ele começa a ter esse domínio do campo do Náutico, tem uma bela oportunidade também que ele acaba desperdiçando, salvo engano foi qual é o nome daquele meia do Bahia que veio do São Paulo? Michel Araújo. Ou Nestor. O Nestor dá uma bola enfiada, o atacante do Bahia sai na cara do gol, mas acaba perdendo a oportunidade, né? Muriel sai numa abafa. Ali já poderia ter sido a virada do Bahia, mas ela acaba não acontecendo. O jogo vai para o intervalo. E aí, Fábio, só para poder dizer que não teve algo diferente no segundo tempo, eu acho que os 10 primeiros minutos o Náutico ele conseguiu chegar pelo menos ao ataque, sabe? Conseguiu colocar essa bola pelo menos próximo, às vezes dentro da área do time do Bahia. Conseguiu preocupar a defesa do Bahia. Em alguns lances, eu até pensei, talvez o Bahia tenha perdido ali o foco do jogo, o Náutico pode tornar esse jogo ao seu favor, pode ter suas chances, mas também não durou muito não, tá? Quando o Náutico começa a fazer substituições, o nível técnico do time começa a baixar mais ainda. O Náutico entrou com o Odivan, um zagueiro que não sei nem por que ele está no Náutico ainda. Vez por outra ele aparece do nada, um jogador que geralmente fica encostado. E hoje apareceu na lateral esquerda, tá? Um desastre total, assim. Junto com a linha de zaga, Carlinhos e Índio fez uma partida horrível. Índio, esse que eu já tinha citado, no primeiro tempo, que tinha falhado no gol de empate do Bahia, ele vai voltar a falhar, ele faz um gol contra, na verdade, né? Uma bola enfiada nas costas dele ali, um buraco deixado por ele, o Muriel sai, o Ademir dá um toque voltando e acaba batendo ali no Índio e o Bahia vira o jogo. E a partir daí, Fábio, assim, o Náutico ficou completamente passageiro da agonia, tá? Mas ainda muito vulnerável, eu acho que aí está o momento que cabe uma crítica mais forte a Hélio dos Anjos, tá? Porque por mais que pese que o único resultado do Náutico ali que vai interessar para uma classificação, já que é a última rodada, seja uma virada, mas já dá para ver que jogar extremamente vulnerável não vai levar você a lugar nenhum. Na verdade, vai baixar até a autoestima do time em campo, tá?
E a consequência disso é que o Bahia chegue a mais gols. Então, até nesse momento, eu acho que caberia um certo equilíbrio, tá? De não deixar o time tão exposto, de não deixar essa zaga ali quase que pisando na linha do meio campo. Tanto é que o terceiro gol do Bahia sai no lance assim. O Ademir, ele atropela a defesa do Náutico assim, de uma forma absurda. Imprimiu uma velocidade pelo lado direito, assim, deixando toda a defesa do Náutico para trás. Tá? Chega dentro da área, aí ele, com muita inteligência, né? Acaba tocando, voltando. Acho que foi o Caio que pegou a bola ali, depois tocou para o Cauli. Não, foi o Matheus Ribeiro. O Matheus Ribeiro acaba recebendo aquela bola na entrada da área. O Cauli tinha a opção do Cauli, mas ele acabou finalizando e fazendo o terceiro gol. E aí o Bahia mata a partida, sem dar nenhuma chance para o time do Náutico. O Náutico aí, como eu disse, já estava passageiro da agonia e ficou só esperando o jogo acabar. No final das contas, Fábio, é um final de Copa do Nordeste melancólico para o time do Náutico. Como eu disse, o Náutico trilhou esse caminho, tá? Da eliminação. Não foi esse jogo que eliminou o Náutico. O que eliminou o Náutico foi principalmente os jogos da Juazeirense, como eu citei, e o jogo do Sampaio Corrêa, tá? Esses dois jogos foram cruciais para a eliminação do Náutico. Deixa de ganhar uma boa grana, né? R$500 mil passando para a próxima fase seria importante para... Enfim, o Náutico está no mercado, está contratando jogador, não deve ter a garantia de cumprir os seus salários até o final do ano. É uma busca incessante atrás de dinheiro, está sempre correndo atrás ali. Então, esse dinheiro cairia como uma luva, acaba fracassando nisso. Mas, pelo menos, se tiver uma maneira de olhar o lado positivo, se existir um lado positivo, é o foco total agora na Série C. Teve Copa do Brasil, que tirou um pouco o foco. Teve esse jogo da Copa do Nordeste, que acaba tirando um pouco também. Mas agora, foco total à Série C. Esperar os jogadores que estão ou contundidos, ou... O Náutico tem alguns jogadores fora ainda, tá? Tem Arnaldo, que está fora. Paulo Sérgio está fora. O zagueiro João Mastro está fora. Então, esperar esses jogadores retornarem, ver qual deles vai estar à disposição já para a partida do Maringá. Porque esse jogo do Maringá, Fábio, ele é uma final antecipada para o Náutico, tá? O Náutico não pode mais vacilar em jogo em casa. O Náutico tem 5 jogos em casa e vai precisar não só vencer esses jogos, mas conseguir pontos fora também. E esse jogo do Maringá, após ter perdido em casa contra a Ponte Preta, é um jogo que é uma final, ainda mais o Maringá, que vai vir com alguns desfalques, perdeu a zaga titular. Então, se tem uma maneira de olhar um lado positivo depois da partida de hoje, é o foco que o time tem que ter na Série C. Muito bem, o Michel Xavier falou que foi melhor para o Náutico cair, né, na Copa do Nordeste, porque assim foca apenas na Série C. Assim, a Copa do Nordeste só teria jogo em setembro, né? Então daria para focar, né, nas duas competições. Se bem que setembro é a fase final da Série C, né? É o quadrangular, então realmente poderia ter um jogo ali no meio de uma fase final da Série C, não seria muito interessante, né? Porque é um jogo único que vale grana, muita grana, mas ao mesmo tempo possivelmente um jogo ali que vale muito por causa do acesso, né? Então, se a gente for pensar por esse lado, né? De fato, para o Náutico cair não foi nenhum absurdo, né? Assim, em termos de competição aí para a temporada. Antes da gente ir para o campinho, ler aqui alguns comentários. O Brenner Barros fala que o Bahia não foi com o terceiro reserva, mas com o time sub-20. Só que o terceiro reserva é o time sub-20, né? Então é a mesma coisa. O Nevelin falou, percebe-se que o Náutico tem um estilo de jogo bem definido, mas falta material humano qualificado, é isso, né? O Náutico até consegue executar o que o Hélio dos Anjos pede em determinado recorte do jogo, né? Mas aí depois, ainda mais nesse jogo, né, contra o Bahia, que a diferença técnica é muito grande, os jogadores já não conseguem corresponder, né? Esses jogos contra o São Paulo do Morumbi e contra o Bahia na Fonte Nova foi um jogo muito difícil de ver, porque você vê a diferença de um jogador de uma Série A para uma Série C, tá?
Eu poderia citar vários fatores aqui que mostram essa discrepância grande, mas eu vou citar só um elemento. Olhem as viradas de bola do Náutico jogando no Morumbi e do Náutico jogando na Fonte Nova. O Náutico consegue virar uma bola. É impressionante, velho. A bola sempre vai faltando e vai no pé, enfim, no domínio do adversário. Não consegue girar uma bola. Parece que o campo é muito grande. Apesar que as dimensões hoje são praticamente todas iguais, né? Mas quando você vê um estádio colossal assim com a Fonte Nova, dá a impressão que o campo é maior. E talvez pela qualidade técnica dos jogadores, o campo de fato fica maior, né? Você precisa cobrir mais espaço. E o Náutico não consegue dar uma virada de bola, pô. Isso é falta de capacidade técnica. O Ricardo Novaes fala que o primeiro tempo a marcação do Náutico foi boa, mas no segundo tempo foi cansando. E quando os bancos de reservas foram utilizados, o abismo técnico surgiu. Só me engano, o Náutico fez 3 alterações só, né, Atos? Ou eu contei errado? Nem todo mundo, né? Isso, o Divan, Caion, teve o Talicinho, o Marquinhos também entrou, já vai 4. Então acho que foi todo mundo. Então acho que eu viajei. Olha, a marcação, ela foi efetiva no início do jogo até o gol, tá? Foi uma marcação alta, tá? Um pouco ousada, mas é o estilo de Hélio dos Anjos. Mas depois do gol, o Náutico, por hora, foi dominado pelo time do Bahia, que ocupou o espaço ali da intermediária ofensiva. E mesmo assim, o Náutico ainda teve falhas. Acabou tendo a falha no próprio gol, né? Que foi uma falha, pelo menos 3 jogadores, fora a falha coletiva. E no lance também, que eu disse que o Nestor colocou o jogador do Bahia na cara do gol, não sei se foi o Michel Araújo, se foi o Kaique, acho que foi o Kaique. Também foi uma falha ali grande de marcação. O desempenho da linha defensiva, e principalmente do miolo de zaga do Náutico hoje, foi assim, tenebroso. Bom, o João Lucas fala que foi uma partida tenebrosa aí da linha defensiva, e ele fala que quando o Odivan é o melhor da defesa, é porque tem algo errado. Tem muitos desfalques também, né? Assim, pelo menos 4, né? Arnaldo, Luiz Paulo, 2 zagueiros também, né? Que provavelmente seriam titulares, né? Então, o quinto defensor de um time de Série C jogando improvisado, assim... Eu não quero pesar na do Divan, até porque ele, coitado, ele não devia nem estar no Náutico mais e ele entrou improvisado no lateral esquerdo. Mas ele foi mal também, viu? Eu acho que eu vi alguém assim querendo fazer um certo elogio a ele. Não vi nada que me agradasse, não. Pelo contrário, eu acho que ele está junto ali no erro do segundo gol do Bahia. E antes da gente ir para o campinho, tem um superchat aqui do Marcos Afonso. Ele fala: Atos, podemos verificar que o Náutico está pegando corpo, marcando em linha alta na C, vai dar bom? Tivemos momentos de 6 jogadores no campo do Bahia. E aí, é um indício bom? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Eu não tenho tanta confiança não, viu, Marcos? Eu queria ter uma fé maior nisso, tá? Eu não tenho muito porque eu acho que, como eu disse, falta algumas ferramentas assim de qualidade mesmo para poder esses jogadores conseguir exercer da melhor forma esse modelo de Hélio dos Anjos, tá? Óbvio que na Série C vai acabar dando certo numa taxa maior, mas o que eu estou querendo dizer é que não está no ponto que me dá essa confiança, mesmo você baixando de nível para uma Série C, que esse modelo, junto com a capacidade física e técnica dos jogadores, seja um encaixe perfeito que vai nos levar ao acesso. Eu não tenho essa confiança ainda não, tá? Eu acho que tende a ser falho ainda. Eu ainda tenho receio também na parte física, tanto é que muitos jogadores estão contundidos. Tem que ter esperança que eles voltem, que tenham uma boa transição, e que tenham um retorno positivo também nos jogos, que não tenha aquela questão de relesão, né? Então ainda estou com as barbas de molho nessa situação aí, Marcos. Muito bem. Vamos para o campinho? Analisar individualmente os jogadores do Timbu, né, contra o Bahia. Começando pelo Muriel. Teve alguma culpa nos gols? Saiu lento do gol? Podia ser mais ágil? Ou é querer demais? Fábio, tem um tipo de lance no futebol que eu acho que não vai se encaixar nesse, tá? Por isso que eu não vou pesar muito de Muriel. Que é quando o jogador sai sem ângulo, o jogador recebe entre linhas, aí sai na cara do goleiro, meio que sem ângulo, e às vezes o goleiro sai para tentar abafar,
dá mais oportunidade do gol sair do que daria se o jogador, enfim, tivesse uma certa liberdade. Porque a zaga vai se Que foi o gol recuperar. da Ponte Preta, né? Contra o Náutico Pronto, nos exatamente. aflitos. Foi o gol da Ponte Preta. Só que eu acho que nesse Que lance, não era o Muriel, né? É bom lembrar que não era ele naquele. não Ele era o tinha sido Muriel. expulso, né? Nesse lance do segundo gol do Bahia, eu acho que não se encaixa nessa situação. Eu acho que só resta para o goleiro sair, tá? Ele sai, tanto é que o jogador não consegue finalizar no gol, tá? Diferente do jogo da Ponte, que o cara finaliza bem fraquinho pro gol. E acaba tendo um gol contra, né, do zagueiro do Náutico. Não vi nenhum gol ali que tenha sido uma culpa de Muriel. Teve umas outras jogadas assim que ele deu muita sorte porque ele tentou simplificar demais e acabou espalmando a bola muito para o meio da zaga, mas sempre tinha um jogador do Náutico para se recuperar. Eu acho que ele deu um pouco de sorte. Teve um outro lance também que ele acabou arrotando a bola, né? A bola bate no peito dele e acho que foi o Ademir que fez no rebote, ou foi o Ademir ou foi o Michel Araújo, que faz o gol no rebote, só que estava impedido. Então, veja, ele poderia ter sido uma falha, mas o lance estava impedimento. Então, no final das contas, eu acho que ele sai um pouco ileso dos gols tomados, virou passageiro ali da situação e também deu um pouco de sorte, tá? Em algumas bolas, poderia ter dado ruim para ele, acabou não dando. Então, deixa ele aí com o amarelo. Muito bem. Vamos para a linha de defesa, né? Dupla de zaga. Alguém se salva aí? É um desastre total. Índio vermelho, Índio faz um gol contra, falha no primeiro gol. É um jogador assim. É difícil ser repetitivo, mas Índio não poderia estar jogando no Náutico, sabe? Índio era um cara que eu acompanhei ele na base. Eu acompanhei ele na base e eu já sabia que ele não tinha condição de ser titular, pelo menos não agora. Na verdade, eu acho que em momento nenhum, mas para ele não querer ser acabar com a carreira do cara aqui e tal, sei lá, vai que ele desenvolve em mais um ano, apesar de já ter a idade ali próximo de 20. Mas vai que ele desenvolve, vai que ele é emprestado, desenvolve e tal, então não quero dizer assim que para a carreira toda ele não vai prestar. Mas eu vim acompanhando, eu sabia que para ser titular hoje no Náutico ele não tinha condição. Então o fato de ele estar sendo titular é porque o Náutico fez assim um trabalho, desculpa a palavra, mas um trabalho porco na contratação de zagueiros. Algo absurdo. E é o segundo ano seguido nisso, tá? É algo assim. É difícil até ficar repetindo as mesmas críticas. Estou procurando até esquecer um pouco os responsáveis por isso. Enfim, o chefe de futebol do Náutico está até hospitalizado, mas você vê diante de cenário como esse, do Índio jogando e falhando, que não tem como você não remontar as críticas ao departamento de futebol. Mas foi uma partida horrível, Fábio. E o Carlinhos, olha, o Carlinhos é o seguinte, o Carlinhos, ele tem jogador que ele tem uma certa... É como se fosse uma bênção de ele ter a boa vontade das pessoas quando vão classificar o futebol dele, quando vão julgar as partidas dele, quando vão analisar se ele foi bem ou mal. Tem jogador que Tem uma parece que... benevolência, né? Exatamente. Tem jogador que nasce com isso, já tem jogador que não. Que crava má vontade É. na cabeça A do lupa é setor. maior para outros, né? Exatamente. No caso de Carlinhos, ele tem todo mundo tem essa boa vontade, porque ele parece ser, dentre de todos os zagueiros que estão no elenco, o jogador que mais chega próximo a ser um jogador profissional. Então, acho que vem daí essa boa vontade com Carlinhos. Mas Carlinhos joga mal todo jogo, porra. Assim, o jogo de Carlinhos hoje foi tenebroso. Só que o de Índio, ele foi muito pior. Aí a turma esquece do Carlinhos, tá? Carlinhos foi um jogo com o São Paulo horrível. Carlinhos foi um jogo contra a Ponte, assim, meu amigo, assim, pisando na bola. Pisando na bola, tá? O lance do gol do Náutico, assim, é vergonhoso. O gol de Gé contra a Ponte Preta é vergonhosa a participação de Carlinhos ali, tá? Já passou por cima dele. Então, vermelho também para Carlinhos, assim, só para registrar, porque
Teve até uma pessoa que chegou assim, eu já percebi que tu não gosta muito de Carlinhos, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que eu tenho boa vontade com ele. Porque se eu fosse ser duro com ele, como as atuações dele merecem, meu amigo. Agora, o problema é o conjunto de zagueiros, né? Quando você olha o conjunto de zagueiros, e nesse jogo, por exemplo, o Índio foi pior do que o Carlinhos, que fez uma péssima partida. Aí sempre o Carlinhos acaba sendo aliviado por causa disso, mas a partida foi horrível. Muito bem, Cássio Cardoso está por aqui, daqui a pouco ele chega para falar do triunfo do Bahia, mas vamos antes finalizando o campinho do Náutico, né? Finalizando primeiro a linha de defesa, Marcos Ítalo e Igor Fernandes. Alguém é diferente aí do laranja e do vermelho? Fábio, o Marcos Ítalo, assim, eu já larguei tem pelo menos aí um mês, uns 40 dias aí, que eu larguei totalmente o Marcos Ítalo, assim. Peladeiro total, tá? Peladeiro total. A turma criou uma certa simpatia com ele, porque é aquele cara muito simples, de história de vida, tal, aquelas declarações que ele deu em torno da Copa do Brasil. Mas não tem condição nenhuma de jogar futebol. Um jogador assim, dos mais limitados cognitivamente, que eu já tive o desprazer de ver jogar com a camisa do Náutico, assim. Não consegue entender o que está acontecendo do lado dele, tá? Às vezes o lance não está nem perto dele, eu fico só observando ele assim. O gesticular dele já mostra que ele está completamente perdido, tá? Ele orienta mal, assim, tem hora que o Kelvin vai encostar nele, aí tem jogadores do Bahia que estão próximos ali da jogada, ele não sabe quem ele pega, ele não sabe se ele tem que encostar no cara da zaga ou se ele tem que abrir mais para poder encostar no ponta do Bahia, sabe? Então, um cara completamente perdido, um cara que não tem condição. Infelizmente, tá tendo que jogar de titular porque o Arnaldo machucou. Vermelho total para ele. Igor Fernandes. Igor Fernandes é um jogador, como eu estava citando, Fábio, esse ninguém tem boa vontade com ele, tá? Parte, ele é culpado nisso, porque ele não faz uma boa temporada pelo Náutico, mas já vem uns jogos aí que o Igor Fernandes ele procurou um caminho do seguinte: ele já tem uma certa dificuldade de apoiar no ataque, não é a dele, e ele procurou fazer o básico do básico do básico, sabe? E ao meu ver, ele vem tirando ali uma nota 5, às vezes uma nota 4, mas eu acho que na visão do torcedor, ele é mal todo jogo. Mas para mim não é. Ele, assim, seria interessante que tivesse um jogador melhor que ele na posição. Inclusive, o Náutico acabou de contratar o Raimar, que subiu com o Remo ano passado, que estava no Amazonas. Eu acredito que seja mais jogador do que o Igor Fernandes e vai tomar a posição dele. Mas o Igor Fernandes ele vem tentando não passar vexame, tentando passar despercebido, tá? Eu vou deixar um amarelo com ele aí, um amarelo simbólico, porque pelo menos ele tenta fazer o simples. Diferente de Marcos Ítalo, que se acha o Daniel Alves. Muito bem, então o Muriel e Igor Fernandes, né, foram os únicos aí que se salvaram aí na avaliação defensiva, o restante aí com o vermelho. Partindo para o meio de campo, Auremi, Marco Antônio e Igor Pereira. Matos Rio. Eu vou avaliar logo os três de uma vez. Esses três eu não gostei de nenhum dos três, tá? Eu acho que em níveis diferentes. O Auremi eu vou deixar ele com vermelho. É o que eu disse. Quando não tem muito foco na partida, tem certos jogadores que você já sabe que vai render abaixo. Um deles é a Auremi, tá? A Auremi, que ele hoje tem um certo espaço para poder... Ele não estava sobrecarregado, né? Porque eram 3 volantes, mas mesmo assim ele não consegue desenvolver, é um jogador preguiçoso. Quando começa a andar em campo, assim, de fato, não colabora com nada, tá? Deixar o vermelho com ele. Outro que eu vou dar o vermelho é o Igor Pereira, que é um jogador que, quando vem tendo oportunidade, vem até jogando bem. Eu acho que no jogo de hoje ele errou muito, tá? Errou muito passe, irritou muito o Hélio dos Anjos, porque no segundo gol do Bahia ele tenta fazer uma espécie, não sei se foi um passe, foi um lançamento, não dá nem para entender o que foi aquilo, mas ele erra assim, entrega para o time do Bahia, que na sequência acaba saindo gol, que irritou muito o Hélio dos Anjos, tá? Então deixar o vermelho aí pro Igor Pereira. O Marco Antônio, coitado, é o que mais tenta ali correr, fica muito nas costas dele, não só ajudar na marcação, ajudar na intensidade, ajudar na marcação
de saída de jogo do time adversário, ele é a peça que mais vai conseguir lá fazer essa pressão no adversário. E ele foi uma dessas peças no início do jogo, quando o Náutico conseguiu fazer isso, né? Até o gol do Mezenga. Vou deixar o amarelo aí com o Marco Antônio, só para poder dar um contraste. Apesar de não ter gostado tanto, mas aí a atuação do time, a incapacidade do time também puxa muito para baixo. Muito bem, então vamos partir agora para o trio de ataque, né? Kelvin, Vinícius e o autor do gol, Bruno Mezenga. Kelvin não fez absolutamente nada, vermelho. É um jogador enceradeira, fica enrolando para lá, enrolando para cá, mas lance produtivo, não acontece nada do pé de Kelvin. O Vinícius, vou deixar com laranja, apesar de ter dado aquele lançamento para o gol, mas falta muito ainda, tá? Tem que ter mais capacidade ali no ataque, até pelo salário que ele ganha. Tem um desconto que ele está voltando dessa lesão, né? Enfim, uma operação no menisco, mas deixar ele com laranja. E o Mezenga, vou deixar o Mezenga com amarelo, tá? Porque fez o gol, mas só fez isso também. E, inclusive, para mim, no primeiro gol do Bahia, ele colabora ali, deixando o jogador do Bahia passar, o que vai gerar todo aquele caos ali para sair o gol do Bahia. Bom, e para a gente fechar o campinho, né, dos jogadores, a gente finaliza depois com o Hélio. Odivan, Patrick Alan, Caion, Talicinho e Marquinhos. Alguém contribuiu? O Talicinho fez uma boa jogada, tá? Passou pelo defensor do Bahia, dentro da área, tocou voltando. Lembrou muito o lance de guardado assim, o Everest de proporções, mas lembrou o lance do Vinícius Júnior, né, pela seleção brasileira, que ele passa pelo jogador, entra na área, toca voltando, e na seleção o Richarlison, né, não consegue finalizar, e nesse lance o Patrick Alan não consegue finalizar, mas a bola ainda sobra para o jogador do Náutico, o Marquinhos, que com a barra completamente escancarada consegue tocar para a defesa do jogador, do goleiro do Bahia. Assim, às vezes eu não entendo como um jogador profissional consegue perder um gol desse. Porque não tem goleiro, não tem mais ninguém, você está quase na pequena área, tá a barra gigante assim, e você consegue chutar no gol e o goleiro do Bahia com o pé ainda faz a defesa. Então vou colocar um verde musgo ali para ele, isso. Só pela jogada, tá? O Marquinhos, vermelho pelo gol que perdeu. Tem como perder um gol daquele. Assim, a barra tá aberta, pelo amor de Deus. O jogador profissional tem que fazer. O Odivan, eu vi algumas pessoas ali fazendo algum tipo de elogio. Eu acho que é mais um protesto para o nível dos zagueiros do que qualquer outra coisa, que para mim ele participa do lance do segundo gol do Bahia. E também não se vê ele no lance que Ademir puxa, aquele contra-ataque. Parecia que o Ademir estava de Uber, né? E o Odivan estava a pé, porque ele era o lateral esquerdo naquele momento. Então, deixar o Odivan aí com laranja, vai. Só para poder os zagueiros ficarem mais destacados, deixar o Odivan com laranja. E Patrick Alan e Caion. Já também entrou. O time do Bahia já era dono do jogo, ele tentando ali tocar a bola na própria defesa, assim, até patético ali, o jogador fica relegado, né, a tentar tocar ali para ficar com posse de bola, pelo menos, né? E na hora que teve uma oportunidade dentro da área, não conseguiu finalizar, né? Deixar o laranja aí pro Patrick Alan. E o Caion? Caiu um laranja também por não ter feito pelo menos uma jogada como o Talicinho fez, né? Ele entrou pela direita, mas participou muito pouco do jogo, muito pouco. Teve até mais tempo do que o Talicinho, mas participou muito pouco do jogo. Temos o melhor em campo? Talicinho? O único verde, né? Então, pela jogada. muito bem. Então, Talicinho fica eleito aí o melhor em campo. E para finalizar, Hélio dos Anjos. O Pompílio Melo pede fora Hélio dos Anjos, Atusildo. Não tem esse negócio de fora aí dos Anjos, não. A gente faz as críticas aqui dos Anjos. Pode colocar o vermelho dele aí, Fábio. Uma partida ruim do treinador. Tem os elementos, alguns jogadores fora.
não consegue ter um foco para a partida, uma partida uma pedida difícil, né? De você não saber nem com o que o Bahia vai colocar em campo. No segundo tempo, tinha a questão das alterações do Bahia, que poderia colocar mais qualidade ainda, como colocou. Tinha até mais ferramentas para colocar em campo, nem precisou usar todas. Assim, não vou tirar assim, o peso da partida. Era um jogo muito difícil e pela sua própria falta de foco na partida também. Mas ele fez tudo errado, tá? Não deu certo, apesar de ter saído na frente, mas o time ficou exposto e vulnerável o jogo inteiro. Para poder dar certo nesse modo que o Hélio dos Anjos joga, precisa ter as ferramentas, coisa que ele já não tem, precisa ter o comprometimento total do time, tá? Coisa que ele não conseguiu vender isso aos jogadores no jogo de hoje. Então, ele fica com vermelho. Agora, são críticas que você faz ao desempenho do treinador, mas longe de você querer algum tipo de mudança. Veja, o Náutico, quando contratou o Hélio dos Anjos, primeiro que o Hélio dos Anjos assim, é um treinador muito acima do mercado do Náutico na Série C. E se você for olhar o mercado do Náutico na Série C, que está desempregado, meu amigo, assim, são treinadores assim que não tem condições. E quando você define que Hélio é seu treinador, até pela faixa salarial que ele recebe, pelo investimento que o Náutico teve que fazer para trazer ele, você já sabe que ele vai até o final, tá? E tem que ir até o final mesmo. Então, você não deixa de fazer as críticas, não é questão que o Hélio dos Anjos é intocável, não se pode fazer crítica, ele pode, tá aí, a crítica tá feita. Mas também não adianta ser burro, né? De achar que mudança de treinador em algum momento, dentro dessa competição, dentro da Série C, vai levar alguma coisa, não vai levar nada. Então, é com o Hélio até o final e torcer para que dê certo. Muito bem, então análise feita aí do ponto de vista do Náutico, né, nessa derrota por 3-1 na Fonte Nova.